Paulo escreve a Tito as seguintes palavras, eu vou ler novamente o verso 11 e o 12, é o que eu quero tratar com os irmãos. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, né? E quando a gente fala em graça, a primeira coisa que vem na nossa mente é Jesus, né? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas é a primeira coisa que vem na mente. A primeira coisa que também vem na mente quando falamos em graça, e é o significado, né? A graça é favor e merecido. Eu não mereço, mas mesmo assim o Senhor, Ele me trata com graça. E quando falamos também acerca da graça, nós podemos entender que o Senhor, nosso Deus, Ele nos amou de tal forma que Ele chegou a ponto de dar o seu próprio Filho para morrer pelos meus e pelos seus pecados, para que venhamos ter a salvação para as nossas vidas. Então, todos nós que estamos aqui nessa noite e todos que estão nos assistindo, estamos debaixo da graça de Deus, amém? Amém. Estamos debaixo da graça do Senhor. A graça nos alcançou, graças a Deus, graças a Deus. E por essa graça ter nos alcançado, hoje nós somos salvos, amém? Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, amém? Glória a Deus por isso, aleluias. E se eu tenho essa graça, eu sempre costumo dizer que também eu tenho de usar para com o próximo dessa mesma graça. Graça, favor e merecido. Eu não mereço ser tratado da forma que eu sou por Deus, mas mesmo assim Ele me ama e Ele me trata. Ele deu seu Filho por mim e por você. Então, da mesma forma, nós temos que agir com graça para com o próximo, tratá-lo de maneira que talvez ele até não mereça, mas se eu fui alcançado pela graça, então eu vou usar dessa mesma graça para com o próximo. Por isso que Jesus diz, olha, suportai-vos uns aos outros, amem uns aos outros, orem pelos seus inimigos. É graça. Pai, esse fulano não merece, o que ele merece é uma pisa, mas eu vou agir com graça. Em vez de uma tapa, eu vou dar um abraço. Em vez de espraguejar, eu vou dizer, Deus te abençoe, eu vou orar por ela. É graça, favor imerecido. A gente vê o pai numa parábola a qual Jesus prega, a qual Jesus fala do filho pródigo. O filho pródigo sai da casa do pai, pega a sua herança, pega tudo que tinha, gasta, e certo dia ele caiu em si, volta para a casa do pai, e a Bíblia diz que quando o pai avistou ele de longe, correu ao encontro dele, deu um abraço nele e o beijou. O filho pródigo merecia o quê? No mínimo uma correção. Tá vendo? Eu não te disse que não saísse, eu não disse a você. É o que a gente costuma fazer, é ou não é? Quando alguém erra, eu não disse a você que não era para ter feito. O camarada já está acabado. O que ele menos precisa ouvir é isso. Eu não disse a você. Vocês precisam de um suporte, de uma ajuda. E foi o que o pai fez com o filho, abraçou, beijou. E quando o filho começou a dizer, olha, eu não sou mais digno de ser teu filho, eu pequei contra ti, o pai interrompe ele, diz aos servos, olha, peguem a melhor roupa, peguem a sandália para que ele calce, a melhor roupa para que ele vista, peguem um anel, coloquem no dedo dele, que simbolizava a autoridade, que ele é o meu filho, estava perdido, mas voltou. Ele é o meu filho, não deixou de ser o meu filho, vamos matar um bezerro e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi encontrado. Ou seja, a
A gente vê a graça do Pai para com o Filho. E eu posso simbolizar da mesma forma, a graça de Deus para conosco. É a graça. Na live, na semana, ou terça-feira passada, nós falamos, né, a respeito dos bem-aventurados os que choram, né? E eu dei 2 exemplos. Um choro é aquele quando a gente se arrepende, reconhece o nosso erro, o choro do arrependimento. E arrependimento é isso, é como esse filho pródigo, é como se tivesse em um caminho errado e caiu em si, se arrependeu e tornou-se para o Pai. E o Pai agiu com graça e lhe recebeu. Isso é graça, é favor imerecido. E Paulo diz a Tito: olha, a graça de Deus, ela se manifestou, ela apareceu, ela surgiu salvadora, ou seja, a graça de Deus, o favor de Deus, ele surge para trazer salvação. Jesus, ele deixou a glória, deixou de estar com o Pai, ele desce, ele se faz carne, se faz homem, habita entre nós, com um propósito de trazer a salvação para as nossas vidas. É graça, é amor, é algo que talvez o nosso entendimento ele não compreenda. Por isso que tem pessoas que não compreendem a palavra de Deus. E quando eu vejo que a graça de Deus, ela se manifesta, ela surge trazendo salvação, meus irmãos. Às vezes a gente tem algo em nossa mente e pensamos errado. Jesus, ele se fez carne, ele se manifesta, ele morre na cruz para trazer a salvação para quem? Para os que estavam perdidos. Para os que estavam perdidos. Ele não trouxe salvação para quem estava salvo, mas para os que estavam perdidos. Para os que estavam perdidos. Então, a graça de Deus, o favor de Deus se manifesta trazendo salvação para quem? Para todas as pessoas. E o que é que o apóstolo Paulo ele quis dizer com isso? Trazer salvação para todas as pessoas. Isso quer dizer o quê? Que todos vão ser salvos? Sim ou não? Não. Então o que é que isso quer dizer? Primeiro, trazer salvação para todas as pessoas é para todas as classes. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. A salvação se manifestou para todos. A salvação veio para todos. A graça de Deus salvadora veio para todos, para todas as classes. Não só para os reis, mas também para os servos, para os escravos. Não só para os judeus, mas também para os gentios. A graça, o favor de Deus, a salvação de Deus se manifestou para todos. Todos aqueles que quiserem e tiverem disposto a se render a Ele, a confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a se arrepender dos seus pecados, a abandonar uma vida de pecado e passar agora a seguir e servir a Deus. A salvação são para esses. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês com respeito a essa mensagem da graça e da salvação. Escutem, nós vivemos pela graça, amém? Então, se a gente vive pela graça, não, pastor, eu sou salvo é pela graça mesmo, então eu vou viver de qualquer forma? Não,
A graça é de graça, mas não foi barata. Custou caro. Foi o sangue do Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, que não tinha pecado. É de graça para a gente, mas foi caro. Então, apesar de eu viver pela graça, eu não posso, como o apóstolo Paulo diz, olha, não useis da graça para dar lugar ao pecado. Não usem da graça para vocês terem uma desculpa para pecar. Não vou fazer porque eu vivo pela graça. E é pela graça, e a graça eu não mereço mesmo, eu não sou merecedor de fato. Nós não somos merecedores do sacrifício de Jesus. Nós não somos merecedores do que o Senhor foi preparar para mim e para você. Mas pela graça, pela misericórdia, pelo favor, pelo amor de Deus para conosco, nós vamos ser salvos. E o que está sendo preparado é para nós. Então, por mais que eu viva pela graça, mas eu não vou usar da graça para dar o pecado em minha vida. Isso não quer dizer que talvez eu não peque, eu não erre, eu não falhe, porque todos nós pecamos. A Bíblia diz que a gente pensar, a gente peca até por pensar, mas também a Bíblia diz que quando a gente peca e reconhece e se arrepende, pede perdão, nós temos um advogado fiel e justo à direita do Pai, intercedendo por nós. E o Senhor, Ele nos perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Então eu queria tratar desse primeiro ponto, são só dois, acerca disso. A graça de Deus, o favor de Deus se manifesta trazendo salvação para todos aqueles que assim quiserem a salvação e estiverem dispostos a se arrepender dos seus pecados, a confessar o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas e renunciar uma vida de pecado, uma vida promíscua, e passar agora a se esforçar para seguir e servir ao Senhor. O segundo ponto que eu quero trazer para os irmãos está no versículo 12. O apóstolo Paulo continua a dizer para Tito: ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Ela nos orienta a renunciar o quê? A renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Quem é que nos orienta? Quem? A gente está falando de quem? Da graça. A graça se manifestou trazendo salvação para todos os homens. A graça, o favor de Deus, o Senhor Jesus, Ele se manifesta, Ele dá a sua vida para a nossa salvação. Então a graça, ela nos orienta. Eu posso até dizer, ela nos educa. E essa palavra nos orienta, nos educa, nos direciona. Poderia ter sido até um ponto na escola bíblica de quarta-feira que falamos da vida cristã. Ela nos educa na nossa vida cristã e ela nos mostra o caminho. E o primeiro ponto que a graça ela nos orienta, a qual Paulo ele descreve para Tito, é renunciar. Renúncia é deixar. Tem muitas coisas em nossas vidas que precisamos renunciar, que precisamos abrir mão e deixar. E eu aprendi algo que entrou aqui e está aqui e não sai mais. Está aqui. Sempre quando eu falo de renúncia, de deixar, de abrir mão. É um texto muito conhecido que geralmente usam para o casamento, não é? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, e serão uma só carne. Casamento, aliança, pacto, vida conjugal, serão um só, certo? Então, para que isso aconteça, tem que deixar pai e mãe. Nós podemos aí fazer um paralelo e simbologicamente trazer para a nossa vida. Para que venhamos ter um pacto, uma aliança com Deus, nós precisamos deixar o pecado, deixar muita coisa. Porque se a gente não abandonar, nós não vamos ter uma aliança, nós não vamos ter uma vida com Deus, nós não vamos ter esse pacto firmado com Deus. Porque Deus é santo. Amém?
e ele leva muito a sério a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Ele diz, ela nos orienta a renunciar o que? A impiedade e as paixões mundanas. Quando eu vejo falar as paixões mundanas, em algumas traduções vai estar bem diferente. Vai ter tradução aí que vai estar bem diferente. Vai estar paixões mundanas não. Com concupiscências mundanas. E se a gente pegar essa sua tradução, vai dar-se a entender, né? Muitos entendem acerca da sexualidade, a imoralidade sexual, porque a gente sabe que é pecado. Fora do casamento é pecado, tá certo? Só que não só é isso. As paixões mundanas ou a inconcupiscência mundana é tudo aquilo que nos faz pecar. Seja o que for, se algo me faz pecar e eu estou pecando, isso eu tenho que deixar, eu tenho que abandonar. São as paixões aqui, são os prazeres da carne. Então essas coisas eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar, eu tenho que renunciar. Se eu quero viver uma vida com o Senhor, se eu quero ter uma aliança com o Senhor, se eu quero estar debaixo da graça e viver por essa graça tão maravilhosa de Deus em minha vida, eu tenho que renunciar às paixões mundanas, ou seja, eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que me faz pecar, tudo aquilo que vai me distanciar de Deus, eu tenho que renunciar e eu tenho que abrir mão. E se a gente for parar para fazer uma análise, é muita coisa, não é? Que a gente tem que abrir mão, é muita coisa que a gente tem que deixar, muita coisa que a gente tem que deixar. Muita coisa. E ele continua a dizer: e a viver de maneira sensata, viver de maneira sensata, justa e piedosa. Viver de maneira sensata, justa e piedosa. Em outras traduções vai estar de maneira sóbria, de maneira equilibrada. Ou seja, a graça nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira equilibrada, de maneira sensata. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer para as nossas vidas? E o que o apóstolo Paulo quis dizer? E qual é a lição que eu posso tirar para aplicar? Viver, meus irmãos, de maneira sóbria, viver de maneira sensata. O que a Bíblia quer nos dizer é quanto ao nosso comportamento, ao nosso procedimento e a forma que a gente está se comportando. Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 15. Ele diz, portanto, estais atentos para com o vosso procedimento ou comportamento, que não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria. Versículo 17, ele diz, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E ele vai continuar falando, não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Só que no versículo 8 é algo que chama a minha atenção, e chama mais a minha atenção é quando ele diz, olha, pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andai como filho da luz. E o que isso quer dizer? Viver, andar de maneira sóbria, dando bom testemunho, sabendo se portar onde a gente chega, seja na nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, onde quer que seja. Andar como os filhos da luz. A gente já foi trevas, já viveu nas trevas, agora nós somos luz no Senhor, amém? Então nós temos que andar como tais, como os filhos da luz. E ele continua a dizer, de maneira justa e piedosa nessa presente era. De maneira justa e piedosa.
justa. Isso não quer dizer que você vai fazer justiça, né? Tem muita gente que quer fazer justiça com as próprias mãos. Eu vou orar para que Deus me dê a oportunidade para me fazer justiça. Deus nunca vai lhe dar a oportunidade para você fazer justiça. Ou aqui tem algum juiz? Quem está assistindo aí, você é juiz? Você não é juiz. O que é que você quer fazer justiça? Quando eu vejo uma pessoa dizer isso, meus irmãos, sabe o que é que eu penso? Ele quer vingança. Não quer justiça não, quer se vingar. É um sentimento de vingança, não de justiça. É de vingança. Eu vou fazer, eu vou orar para que Deus me dê, para me fazer justiça com as minhas mãos. Olha só. Mas quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente transgride, o que é que a gente pede ao Senhor? Senhor, faz justiça, age com justiça para comigo. Senhor, faz justiça. Não tem o que a gente diz: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Mas com os outros a gente quer fazer justiça. A gente quer que Deus faça a justiça. A gente quer que... Só falta a gente dizer: Senhor, mata, Senhor, mata logo, mata que esse aí não presta não vale nada, mata, Senhor, mata. Tem gente que quer fazer justiça, mas Paulo nos orienta a viver de maneira justa. Ser justo, ser pessoas justas no nosso proceder, no nosso agir. Ser pessoas justas, pessoas sensatas, pessoas que andam em verdade, que fazem o que é certo, justas. E a seguir diz: e piedosamente. Uma pessoa piedosa. Um dos significados de piedade tem vários, mas um dos significados, e o que eu quero trazer para essa noite, é uma pessoa que sente a dor do outro, uma pessoa que sente a dor que o outro está sentindo e que procura ajudar. É uma pessoa que tem compaixão, é uma pessoa que está sempre querendo ajudar aquele que está caído, aquele que está precisando, que está necessitado. De alguma forma a gente tem que agir com piedade. A gente tem que usar dessa graça e agir para com os que precisam. Essa é a forma que precisamos agir. É a forma que devemos agir como cristãos. E se vivemos uma vida cristã, está aqui algumas lições e algumas direções que o apóstolo Paulo ele nos dá e ele nos orienta para que venhamos exercer em nosso dia a dia e colocar em prática em nossa vida cristã. Então, meus irmãos, eu quero encerrar e eu quero concluir para os irmãos dizendo que venhamos ouvir a orientação que o Senhor nos dá, para que venhamos renunciar ao pecado, que venhamos renunciar às paixões mundanas e venhamos viver de forma sensata, de forma sóbria, de forma equilibrada, que venhamos viver de forma justa, não querendo fazer justiça com as nossas mãos, pois nós não somos juízes, mas que venhamos fazer o que é certo, e também de forma piedosa, venhamos ajudar aqueles que precisam e aqueles que necessitam. Venhamos sentir a dor do próximo e tentar de alguma forma ajudar e estender a mão. E eu quero encerrar